muito comum hoje em dia o inquilino ele alugar um imóvel por 30 meses, 36 meses, uns 3 anos. E aí depois, no final do contrato, ele fala assim, não, mas eu... rescindi antes do contrato, na verdade, né? Ele fala assim, não, mas eu não vou pagar multa, porque para mim é muito tempo de contrato. Ó, aplicar direito do consumidor aqui, hein? A gente que é técnico, sabe que não funciona dessa forma, a gente sabe que isso não existe. Mas esse vídeo que eu vou estar fazendo esse programa para o público que não é necessariamente corretor, o público leigo, explicando a situação. Sejam bem-vindos a todos aqui ao programa Locação em Foco. Sou o Dr. Paulo Teófilo. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like, dá um joinha aqui. Se quiser conversar comigo, aqui embaixo vai aparecer as minhas redes sociais, meu canal do YouTube, meus 2 canais do YouTube. Se inscreve lá, o Teófilo Belcati, o Minuto Tributário. E se quiser, às vezes, tirar uma dúvida comigo, pode me adicionar no Instagram, @Teófilo Belcati, ok? Então, vamos agora começar. Senhoras e senhores, vamos entender uma coisa sobre a aplicação da Lei de Locações. A Lei de Locações, que é a Lei 8.245/91, ela tem a disposição que fala a aplicação dela no parágrafo 1º, que vai falar, a Lei de Locações urbana. A Lei de Locações se aplica à locação urbana. Então, primeira coisa, a locação de imóvel urbano. Imóvel rural, você não aplica a Lei de Locação. Segunda coisa, não se aplica a Lei de Locações. Imóveis públicos, vagas de garagem, espaço de publicidade, hotéis e flats de arrendamento mercantil. Então, essas daqui são as situações que não se aplicam à Lei de Locações. Quando o pessoal fala assim, mas é a relação de consumo direito do consumidor, entenda uma coisa. A relação de locação imobiliária, que é justamente isso que a gente faz na imobiliária. Eu faço a locação imobiliária. Eu sou corretor. Eu intermedio um imóvel, intermedio uma relação de locação para que o proprietário tenha um inquilino no imóvel, o inquilino tenha um imóvel para morar. E eu vou intermediar essa relação. Isso quer dizer, eu vou fazer o controle do pagamento de aluguel, eu vou fazer o controle dos pagamentos de coisa, eu vou fazer o controle quando você me falar que o imóvel está sem condições de uso por alguma coisa, eu vou notificar o proprietário para arrumar. Isso tudo dentro da lei. Agora, qual a lei que nós vamos aplicar? É a Lei de Locações. Quando a gente fala na aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, ela não existe na relação de locação. Isso por quê? Vejam bem, para eu ter uma relação de locação, eu preciso ter a observância desses 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso ter um consumidor e um fornecedor. Então, o consumidor, definido para o artigo 2, é uma pessoa física que adquire um produto ou serviço como um destinatário final. Você não está adquirindo um produto. Você está numa relação de imobiliária, de locação. Você está alugando um imóvel. Isso não é um produto. E o serviço também não é um serviço de locação. Você está se utilizando numa moradia. Isso não é um serviço, não é um produto. Então, você não é consumidor. Da mesma forma que o locador não é fornecedor. Fornecedor, pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que aqui a gente chega no finalzinho aqui, tá? Que tem como clientes personalizados, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, a comercialização. O proprietário, ele não está comercializando nenhum produto e nenhuma prestação de serviços. Ele está dispondo um imóvel para que você alugue por fim de moradia. Então, isso aqui não é uma relação de direito consumidor. Isso aqui é uma relação a gente chama de direito civil. Você tem a lei de locações próprias para ser observada nessas questões aqui. Então, primeiro ponto, nós não temos uma relação de consumo na relação de locação. É uma relação básica de direito civil. E como nós não temos essa situação, também aquela questão, aquela questão que às vezes o pessoal fala assim, eu fiz uma proposta, não ter o contrato assinado nem nada, eu dei valor de depósito e desisti da locação sem pegar chaves. E aí, o povo, tem que ter uma direito de volta? Não, tem multa. Não, mas como multa se não assinei contrato? Entenda uma coisa, isso não é relação de consumo. Tem gente que me fala assim, mas aquela questão dos 7 dias do Código de Defesa do Consumidor, isso é para uma relação de consumo, que não é o caso. E ainda mais, não é toda relação de consumo, não. É quando você compra um produto pela internet, porque quando você não viu o produto, se você foi na loja, viu o produto e depois se arrependeu, é outra coisa. Isso aí você não tem direito à devolução. Só se a loja quiser te dar devolução por uma questão diferente, ou porque o produto veio com defeito. Aí sim, é uma outra situação. O produto veio com defeito. Agora,
por uma situação de que eu vi, não gostei, me arrependi, quero devolver porque eu me arrependi, o arrependimento do direito do consumidor só se dá em compras pela internet, porque eu não tive a oportunidade de pegar aquele produto ou serviço e ver antes de comprar. Eu só vi em mãos quando eu comprei ele, chegou na minha mão. Aí eu tenho 7 dias para ver se me agrada, senão eu devolvo. Como já aconteceu comigo, uma vez eu comprei uma capa para carro e a foto era uma coisa, quando chegou para mim eu falei, meu, isso aqui é qualidade menor do que eu imaginei. Tudo bem que o preço também quando era condizente, né? Eu também fui muito esperto, fui comprar um negócio muito barato, mas a qualidade não era o que eu esperava. Se a qualidade não era aquilo que eu esperava, em menos de 7 dias eu devolvi. Comprei uma plataforma, fui e devolvi. Falei, ó, dá meu dinheiro de volta, não gostei do produto. Por quê? Porque eu não fui olhar o produto, eu não peguei o produto em mãos, eu só peguei quando eu comprei. Por isso que existe essa cláusula do Código de Defesa do Consumidor. Agora, voltando para cá. Quando a gente fala, então, na relação de locação, primeiro, a gente não tem relação de consumo. É uma relação de direito civil que as duas partes estão em iguais condições. Ah, mas eu não discuti cláusula contratual. Eu só peguei e assinei. Não, você fez errado. Por quê? Numa relação de locação, você tem condições de discutir a cláusula contratual. O pior que vai acontecer é que o proprietário vai falar, não vou mudar a cláusula, ou o próprio imobiliário vai falar, não vou mudar esse meu contrato aqui, porque o meu contrato já é um contrato padrão. É o contrato que eu trabalho assim há muito tempo, não vou mudar meu contrato, as condições de locações são essas. Ou você, se as condições de locação estão dentro daquilo que foi contratado no começo, ok. Se as condições de locação estão fora daquilo que foi contratado no começo, que é a proposta, aí você tem que brigar mesmo. Então, máximo, você não vai alugar o imóvel, mas isso é uma condição de direito civil. Vocês estão em iguais condições para debater o contrato, diferente do consumidor, que é o contrato de adesão. Daquele contrato que você vai em qualquer banco que você vai pedir um empréstimo, ele tem as mesmas condições, se você sair de um e vai para o outro, você não tem escolha. Aí o contrato de adesão, o contrato já está pronto. Aqui não, aqui você olha o contrato, você pode trazer um advogado para olhar o contrato, para rebater alguma coisa no contrato, e às vezes é muito comum. Se você não quer fazer isso, confia no trabalho, tudo bem, uma escolha sua. Você tem a condição de debater o contrato. E aí o que acontece? Quando a pessoa não debate o contrato, a pessoa às vezes quer falar, mas não li o contrato. Não, você já fez mais errado ainda. Na verdade, é uma coisa que a gente costuma ver, né? Quem trabalha em administração imobiliária, o inquilino ficar um tempo e depois falar, mas não recebi cópia do contrato. Mentira, a cópia você recebeu, estava aqui 3 vezes com via assinada. Ele recebeu mesmo, já vi isso, já vi inquilino receber cópia do contrato e depois falar que não tinha cópia do contrato. Como também, às vezes o pessoal, mas eu não li o contrato. Eu já vi pessoa que ficou 1 hora comigo tirando dúvida do contrato, e depois falou que não leu o contrato, que eu fiz a pessoa ler em 5 minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, logo eu ainda, que eu fiz você ler o contrato na minha frente, ainda conversei o contrato, expliquei o contrato para você. Pelo amor de Deus. Então, existem situações. Agora, quando o inquilino ele assina o contrato, ele aceitou os termos do contrato. Já a proposta já faria isso, porque ele mandou a proposta de locação, falando, ó, vou ficar aqui há 36 meses. Foi aceito, já vinculou. Agora, quando ele assina o contrato, piorou. Aí piorou. E quando ele assina o contrato, tanto ele tem um direito de moradia e o proprietário não pode perturbar ele, como o proprietário tem a garantia de que ele vai ter uma pessoa morando naquele imóvel e vai estar recebendo os aluguéis. Então, assim, o proprietário não pode pedir o imóvel enquanto o contrato estiver valendo. Mas o inquilino pode devolver o imóvel, só que pagando a multa contratual. E aí é onde entra o beabá da história. Ah, mas para mim era muito tempo. Eu avisei que era muito tempo, mas você aceitou aquele contrato. Se você achava que não dava para ficar, que era muito tempo, que você precisava de 5, 6 meses, aquilo, você então não podia contratar aquele imóvel, você tinha que ir para o outro imóvel. Acha uma locação por temporada, acha uma locação diferente. Agora, uma locação imobiliária vai ter pelo menos 30 meses, 36 meses. Qualquer imóvel tem isso aqui é uma prática comercial. Às vezes, o imóvel está até com prazo determinado a locação, porque já venceu, ninguém renovou. Porque o interesse é a moradia para a pessoa fazer moradia naquele imóvel, não para a pessoa ficar pouco tempo. Aí você vai numa locação temporária, locação por temporada, ou vai para um flat, que não é mais nem relação de locação. Aí é uma outra questão. Agora, quando o inquilino ele quer devolver aquele imóvel dentro do prazo de locação, ele pode devolver só pagando a multa contratual. E como é que funciona a multa contratual?
Veja, eu tenho que calcular o tempo faltante do contrato e qual que é o valor da multa. Então, assim, eu vou olhar qual que é o tempo, qual que é o valor da multa primeiro. É 3 aluguéis, geralmente 3 aluguéis. O aluguel é um exemplo de R$ 1.000. Aí a pessoa fez um contrato em 36 meses, faltava 10 meses, ela ficou 26 meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o valor pelo tempo do contrato. Então, eu vou pegar aqui. 3 aluguéis são R$ 3.000. A multa é R$ 3.000. Por quê? 3 aluguéis, aluguel de R$ 1.000, são R$ 3.000, a multa cheia. Eu vou dividir esses R$ 3.000 por 36. Por quê? Eu vou calcular o tempo de contrato, é proporcional. Então, eu vou dividir o valor da multa integral cheio pelo tempo de contrato. E vou multiplicar pelo tempo faltante. Por quê? Eu sei que se o contrato ele é de 36 meses, se a pessoa não entrar, são R$ 3.000 de multa. Agora, se a pessoa faltar 10 meses para entregar o imóvel, então nós vamos calcular o tempo faltante. Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 36, porque 36 é o tempo do contrato. Então, para cada mês que passar, vai ser descontado R$ 83,34 da multa. Ou seja, se a multa é R$ 3.000 cheio, para cada mês que passar, esse valor de R$ 83 vai ser abatido desse valor da multa. Mas é lógico que não vamos fazer dessa forma, nós vamos fazer pelo tempo faltante. Se cada mês da multa vale R$ 83, então nós vamos multiplicar pelo tempo que falta. Falta 10 meses, nós vamos pegar 83,34 vezes 10 meses que faltam, vai dar o total da multa aqui de R$ 833,40. Aí chega um inquilino e fala assim, mas é a minha caução que eu dei aqui? Você perde a caução. Se esse valor aqui superar a caução, você perde a caução e ainda fica com saldo. E se esse valor aqui, principalmente, ele exceder a caução? Aí é outra história. Mas espera aí, eu preciso sair do imóvel porque aquele imóvel tem umidade, aquele imóvel está difícil de morar, então você tem que notificar. Bom, primeiro, você deveria ter visto o imóvel antes de morar. Segundo, vai notificar o proprietário para que ele coloque o imóvel em ordem. Se ele não colocar o imóvel em ordem, aí você pede uma rescisão, só que a rescisão por conta, só que você vai pedir a rescisão, justificando por conta que esse imóvel está inabitável. E aí sim, se ele não quiser te devolver, aí você entra com processo para mostrar que, olha, esse imóvel não tem condições de habitabilidade. Porque é uma obrigação do proprietário deixar o imóvel habitável. Se ele não está deixando o imóvel habitável, aqui ele está errado. Se não for o caso, você tem que pagar multa. Tem como. Mas primeiro você notifica o proprietário para sair do imóvel, para resolver o problema do imóvel. Por quê? Se nem ele está sabendo alguma coisa do imóvel, mas tem uma infiltração aqui. Tá, quando eu te entreguei o imóvel na vistoria inicial, mostrava que o imóvel estava bom. E aí? E aí? Como é que está para outra situação? Mas não foi feito vistoria? Bom, aí é o problema do corretor que não fez vistoria. Como é que eu provo as condições que foram entregues? Não, mas o imóvel foi recém-reformado. Tá, o imóvel foi recém-reformado. Tudo bem. Então, eu, proprietário, eu não estou sabendo de nada. Eu mandei reformar o imóvel. Mas tem uma infiltração aqui, umidade. Tá. Se tem umidade no imóvel, aqui é uma outra situação. Então, você tem que notificar o cara que não está sabendo disso, com o proprietário, para ele resolver. Aí, se ele não resolver, outra situação. Mas tem que dar chance de resolver. Ele não está nem sabendo disso. Ok? Se não, é multa contratual por desocupação antecipada. Certo, senhores? Então, espero que esteja explicado aqui. Se você gostou aqui do vídeo, deixa seu like, dá um joinha. Principalmente, se você quer saber mais, se inscreve nos meus canais do YouTube aqui. E se quiser conversar comigo, me chama no Instagram que a gente conversa. Obrigado a todos e até a próxima.